Sejam bem-vindos a essa quarta-feira da Sagrada Família. Estamos na quarta-feira do livramento de Deus. E quão bom é contar com o Senhor, né, igreja? Quão bom é render louvores aqui, que é o único que pode nos tirar de toda e qualquer situação. Só Deus pode nos dar um livramento, só Deus pode colocar a nossa casa em ordem, só Deus pode transformar a nossa vida. E um detalhe muito importante, antes da gente começar aqui na Palavra de Deus, em Jeremias, capítulo 33, é saber a importância de confiar em Deus. Ele é o único que pode nos livrar em todo tempo. A gente vai terminando uma sequência de feriado, de carnaval. Quantos acidentes que a gente não viu, quantas mortes, quantas brigas, quantas situações. Mas nós estamos aqui na casa de Deus para louvor e para a glória dele. O Senhor em todo o tempo nos guardou, o Senhor confiou a nós a sua promessa, e dela nós temos que fazer bom uso, crendo na palavra de Deus. Jeremias capítulo 33. Então, igreja, sempre que você buscar a Deus, Ele sempre vai enviar uma palavra para você. Versículo 1 em diante. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo. Aqui nós já começamos vendo que, independente das situações, a palavra de Deus sempre vai vir. Jeremias, ele estava preso, encerrado aqui, ele disse que ele estava preso, guardado lá no pátio da guarda, e pela segunda vez o próprio Deus, ele falou diretamente com Jeremias, fazendo promessas. Mas quem olhasse ali pensaria o quê? O Senhor está fazendo promessas, mas eu estou ainda preso. Tem muita gente que espera mudar a situação para crer na promessa de Deus. Aqui o Jeremias estava preso, ele era um profeta, ele era um homem de Deus, mas ele estava preso, ele estava encerrado. Mas mesmo assim a palavra de Deus veio ao coração dele. E o que diz aí? Continuando em versículo 2. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O seu nome é o Senhor. O Jeremias, independente da situação, eu sou o Senhor que faz, eu sou o Senhor que forma, eu sou o Senhor que estabelece. Pois o Senhor é meu nome. Ele estava dizendo para Jeremias: não olhe para a sua situação atual, porque o destino final sou eu que luto. E aqui no versículo 3 ele vai nos dando direcionamentos e diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Ele estava dizendo para Jeremias: independente da tua situação atual, do teu louvor, do teu clamor, da tua oração, da tua voz, a mim não se encerra. E todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus, clamamos ao Senhor, Ele tem os direcionamentos para nós. Ele está dizendo aqui, clama a mim e eu vou te responder. Ou seja, eu vou te ensinar como se livrar dessa situação. Clama a mim e eu vou te mostrar coisas tão grandes, coisas tão firmes, que nada vai abalar aquilo que eu tenho para fazer. Irmãos, a obra que Deus tem para fazer na nossa vida, principalmente dentro da nossa casa, é uma obra grandiosa. Nós temos que fazer como Neemias. Eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Tem gente parando do trabalho, tem gente parando de orar, tem gente parando de buscar, tem gente parando de crer, tem gente parando de sonhar. Aqui ele está incentivando Jeremias a olhar para a palavra, a olhar para a promessa, a clamar mesmo. Olha, Jeremias, clama, eu vou te ouvir, vou te anunciar coisas tão maravilhosas, coisas que você ainda não ouviu, coisas que você ainda não viveu, são aquilo que eu tenho preparado para você. E aqui é interessante que no finalzinho do versículo 3, ele diz assim, que ainda não sabes. Mas está mostrando que você vai conhecer esse mover de Deus. Aqui está uma promessa tão grandiosa, irmãos. Aqui nesse versículo 3 está uma certeza
Aqui nesse versículo 3 está a paz que excede todo entendimento. E aqui no versículo 3 está uma promessa muito grande da parte de Deus. A certeza de que ao clamarmos seremos respondidos. Nós temos aqui a paz que acalma a nossa alma na certeza de que Deus irá fazer. E aqui ainda nós temos o grande livramento, o entendimento de viver coisas que ainda a gente não viveu, mas que a gente vai viver. Não sabemos agora como que Deus fará. Às vezes a gente fica tentando entender, né? Como é que Deus vai fazer essa obra? Como é que Deus vai mudar a cabeça de alguém? Como é que Deus vai mudar a minha casa? Como é que Deus vai abrir uma porta? Às vezes a gente fica igual criança imaginando. Será que Deus vai usar fulano? Será que Deus vai usar uma pregação? Será que Deus vai usar um louvor? Será que Deus vai usar alguém de fora? Será que vai me usar? Às vezes a gente fica procurando saber como que Deus vai agir. Eu sempre gosto de exemplificar falando sobre o povo de Israel no deserto. Estavam lá no deserto, Moisés querendo usar água. Então a primeira coisa que se pensa, daria para se pensar o quê? Poxa, se eu estou no deserto, o deserto não tem água. Então a água não vem do chão. Amém? Não vem. É deserto, é areia, não tem jeito. Bom, se a água não vem de baixo, então a água vem de onde? De cima. Eu até brinco que eles poderiam até estar com os baldes assim preparados, as gamelas preparadas, achando que Deus ia mandar chuva. Bom, se na terra não tem, a terra está seca, então de onde vai vir a água que eu preciso? De cima. E Deus vem e surpreende e tira a água da onde, igreja? Da rocha. Esse Deus é tremendo, Deus. Às vezes a gente fica procurando, e às vezes tentando até ensinar a Deus. Senhor, o Senhor podia usar fulano, hein? Senhor, o Senhor podia aproveitar aquela situação lá. A gente tem que aprender a confiar na maneira que Deus age. Isso vai trazer uma paz para o teu coração, de aprender a confiar que Deus vai fazer você viver coisas que você ainda não viveu. Amém? Pula para o versículo 6, que diz aqui, é que eles estão mostrando a promessa. Eis que eu farei vir sobre ela o quê? Saúde e cura, e eu sararei, e lhes manifestarei. O que é manifestar? É mostrar. E lhes manifestarei a abundância de paz e de verdade. Deus está falando para Jeremias: eu vou fazer sobre essa cidade, sobre este povo, esse povo que está doente, essa cidade que está doente, farei vir sobre ela a cura. Talvez a sua casa esteja assim, e Deus está te dando uma promessa: farei vir sobre a sua casa cura, farei vir sobre a sua vida paz. Tudo aquilo que nós necessitamos já está aqui e já está conosco. Amém? Nós só precisamos ter olhos e capacidade espiritual para poder enxergar. E aqui ele está dizendo, no versículo 6 ainda: eis que eu farei sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei a abundância de pouco humano, é abundância de paz e de verdade. A nossa vida com Deus não vai ser uma mentira, não. Não vai ser aquele conto do vigário, não. Nós vamos ter paz em abundância, paz em todos os lados, paz para confiar, paz para esperar, paz para poder crer. E o versículo 7 continua: e removerei o cativeiro de Judá, ou seja, a prisão, né? E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. Olha o que Deus está falando: que quando a cura vier, quando a paz vier, quando a certeza vier, a promessa vier, Deus vai começar a levantar, porque edificar é isso. Amém? Edificar é levantar, é crescer. Então ele vai levantar a sua casa e vai edificar como ele fazia lá no início. Como era no início? Era Deus cuidando do seu povo. Mas quando o povo se rebelou, o povo começou a tomar atitude própria. Deus parou. O povo entrou no cativeiro não porque Deus quis, não porque era desejo de Deus, mas por causa das atitudes de tomar decisões fora da direção de Deus e não saber esperar a resposta do alto. Fizeram esse povo entrar onde? Num cativeiro muito forte. Viveram ali,
que aconteceu todas essas coisas aqui, 70 anos na Babilônia. Olha que coisa terrível. 70 anos de barulho junto da escravidão de novo. Um Deus que já havia liberto o povo voltou para a escravidão de novo. Quantas vezes, irmão, a gente vê por aí, né? A pessoa estava andando tão bem para Jesus, estava andando tão direitinho, estava caminhando, a família estava crescendo, de repente do nada, né? Do nada, assim, entre aspas, a gente sabe que é uma ação maligna, mas do nada você vê a pessoa se desviando, a pessoa não gosta nem que fale do tempo que ela ficou na igreja. Não é esse negócio de igreja, não é esse negócio, agora é o meu momento. A pessoa está totalmente cega na escravidão, e aí não percebe que aquilo ali vai colocar ela no cativeiro de anos e anos. Aí ela volta para a bebida, volta para a prostituição. Porque Deus não honrou a promessa. Não, Deus honrou, mas a pessoa preferiu ficar no cativeiro. Então, quando a gente decide, Senhor, eu não quero ficar preso mais, eu quero livramento, eu vou clamar, Ele vai me responder e ainda vai me anunciar coisas grandes e firmes que eu ainda não sei, mas eu quero saber, eu quero viver. Amém? Ele continua dizendo aqui, versículo 9: e esta cidade me servirá de nome de quê? De alegria, de louvor e de glória. E entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Isso aqui é o segredo dos filhos de Deus também. A pessoa está lá no meio de uma guerra, está lá presa, está lá numa situação difícil, mas a abundância de paz de Deus começa a chegar, os sonhos começam a voltar, a fé começa a reacender a chama, e as pessoas olham e voltam e ficam até perturbadas. Mas como? Essa pessoa tem tudo para desistir, mas está lá firme, ela está em pé, ela está ali, diante do Deus dela, porque o próprio Deus diz que essa cidade me servirá de nome de alegria. Pastor, na minha casa tem servido de nome de tristeza. Não tem dado louvor, não tem dado glória a Deus. Mas se você crê na promessa que Deus está dizendo, não é o homem, aqui nem é nem o profeta dizendo, é o próprio Deus, dizendo que Ele vai passar a cuidar, Ele vai derramar da paz. E essa cidade que antes era um lugar de chacota, de vergonha, de dor, de doença, de tristeza, de miséria, de tantas outras coisas, vai servir de cidade de alegria. Olha que coisa linda, gente. Mas cadê aqueles que creem nisso? Deus está em busca deles. A promessa está aqui, a promessa não mudou. Amém? Ela não caiu, ela não se perdeu. Mas Deus está buscando pessoas como Jeremias, independente da situação, passam a crer, passem a clamar. E aqui ele está dizendo, versículo 9 ainda: e esta cidade me servirá de nome de alegria e de todo louvor e glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que Ele faz. As pessoas ainda vão ouvir do bem que Deus nos fará. A nossa fé vai nos levar à vitória. Amém? Esse tempo que para muitos lá fora a gente está perdendo, pelo contrário, a gente está ganhando, a gente está conquistando terreno. Esse tempo aqui que o povo lá fora está lá perdendo tempo buscando Deus invisível, né? É o Deus invisível que nós cremos mesmo. Esse tempo de qualidade aqui, irmãos, vai calar a boca de Satanás, vai calar a boca de muita gente que duvida do poder de Deus. E aqui ele diz aqui, finalzinho do versículo 9: e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Versículo 10: e assim diz o Senhor, presta bastante atenção nisso aqui, irmãos. Assim diz o Senhor: neste lugar, que lugar? De que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá. Irmãos, isso aqui me chamou a atenção na hora que eu estava preparando a mensagem. Não estão ouvindo agora,
Mas vai ser ouvida. Talvez você está vivendo um momento do deserto. Pastor, não tem homem que me acompanhe. Homem no sentido geral. Amém? Não tem um membro da família que me acompanhe. É o deserto. Às vezes é necessário a gente passar por isso, para forjar nossa fé, nosso caráter. Pastor, não tem um animal aqui comigo. O animal aqui, ele representa sacrifícios a Deus, representa a prosperidade. Pastor, está um deserto tão grande que nem ninguém para me acompanhar, nem nada para oferecer na casa de Deus. Mas ele está dizendo, um lugar que não tem, vai se ouvir dizer que tem. Olha que coisa tremenda. No lugar que não tem nada, pelo poder de Deus, pela promessa de Deus, pelo querer de Deus, não é do homem, amém? Vai começar a ter. Irmãos, isso aqui me chamou a atenção hoje, de uma tal maneira que a visão não chegou a abrir. Eu tenho que começar a olhar, o que está no deserto? Ah, isso aqui não tem, então vai ter. Eu começo a profetizar em cima da palavra de Deus. Ah, não tem ninguém servidor na minha casa? Não vai ter. Se eu falar que é eu sozinho, mas vai se ouvir falar que vai ter muito mais culpa. Meu irmão, é crer independente do ser que a gente está vivendo. É crer independente daquilo que os nossos olhos estão vendo. Nós não somos guiados por vista, somos guiados pela fé. Ele está dizendo aqui no 11. Olha só que declaração de Deus. E a voz de felicidade, ou gozo aí na sua vida, e a voz de felicidade, e a voz de alegria, e a voz do noivo, a voz da esposa, a voz dos que dizem o quê? Louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E a voz dos que trazem o quê? Louvor à casa do Senhor, pois farei que tome o cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Irmãos, sabe que coisa interessante? A voz de felicidade vai voltar, amém? A voz da alegria vai voltar, a voz do noivo, a voz da esposa, a voz da família vai voltar, como no princípio. Eu já ouvi casos, irmãos, né? Não na igreja atual agora, mas eu já ouvi casos nas igrejas que eu já pastoreei, da pessoa falar, pastor, era a família toda servindo ao Senhor, mas foi saindo um por um, igual naquela parte de Jó. Só eu fiquei para trazer a notícia, só eu fiquei para trazer a nova. Irmãos, é triste, às vezes você passa muitos e muitos anos, né, pastoreando um lugar, e aí você vê, tem lugares que você vê crescendo e tem lugares que você vê se abatendo. Aí fica aquela coisa no coração, poxa pastor, lá no início tinha tanto, lá no início eram tantas famílias, olha, lá no início eram tantos cultos, olha, lá no início eram tantas pessoas, tantas crianças, tanto isso, tanto aquilo, mas Deus está dizendo que vai voltar, amém? Que Ele vai libertar como no princípio. Se Ele libertou uma vez, Ele pode libertar 2, 3, 4, mas Ele precisa de pelo menos um Jeremias para receber essa palavra e crer nessa palavra. Irmãos, se você hoje se torna o Jeremias da sua casa, aquele Jeremias que vai profetizar, aquele que vai se colocar entre a brecha, aquele que vai estar lá dentro e estar cercado pelos leões da vida, mas está ali, na presença de Deus crendo. Ele continua dizendo, vamos lá para o versículo 14. Olha o que diz aí a palavra. Eis que vem dias, diz o Senhor, que cumprirei a palavra boa. Olha que detalhe importante. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Qual é a palavra que Deus falou na sua casa? Qual foi a palavra que Ele falou no seu coração? Vai chegar o dia, meu irmão, se você continuar guardando essa palavra, que essa boa palavra vai acontecer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para voltar atrás. Ele jamais
nos daria uma promessa e falaria: me arrependi de ter dado essa promessa. Não. Toda palavra que sai da boca de Deus já sai com propósito para acontecer, para se tornar realidade. Amém? Versículo 15. E naqueles dias, e naquele tempo, há tempo determinado para todas as coisas, amém? Naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de que a igreja? Justiça. Deus vai fazer justiça à sua fé. Sua fé não vai ser jogada fora, não. Amém? Cada batalha, cada oração, cada perrengue, cada situação, meu irmão, Deus vai trazer aqui, um renovo de justiça. E Ele agirá, e Ele fará juízo e justiça onde? Na terra. Sabe o que é isso? O agir de Deus. Diga amém. 16. E naqueles dias Judá será salvo. Você pode começar a declarar: quando acontecer a promessa de Deus, minha casa vai ser salva, meu casamento vai ser salvo, meu filho vai ser salvo. E aí você vai profetizando. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará o que, igreja? Segurança. Nós estamos falando aqui desde o início do mês: segurança. Segurança. Tantas situações acontecendo pelo mundo, tantas coisas acontecendo no estado, na cidade, no bairro, na rua. Mas nós que somos filhos de Deus, que cremos na totalidade da promessa, vamos habitar com segurança. Amém? E ele diz aqui, e este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Esse é o nome que você tem que chamar, é o nome de Deus. Amém? 17. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. A mesma fidelidade que Deus teve com Davi e sua casa, vai ter com você e com a sua casa. Nunca vai faltar alguém que sirva ao Senhor dentro da sua família. Coloque isso no teu coração. Não vai faltar. Hoje, durante o dia, eu estava até fazendo uma oração, né? Às vezes a gente vê pessoas, como eu falei no início, pessoas que estavam tão bem na casa de Deus, tinham um futuro promissor, né? A gente não deve ficar julgando: saiu por isso, se perdeu por causa daquilo. Não. A gente tem que fazer uma oração específica: Senhor, que a semente que um dia foi plantada, o Espírito Santo venha romper daquela terra. Tem que brotar. Porque somente o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não é conselho. Você pode dar o melhor conselho da vida, mas se o Espírito Santo não agir, você pode falar 1001 coisas, mas se o Espírito de Deus não agir, nada acontece. Você sabe por quê, gente? O Espírito que traz vida. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos encerrar aí? E diz aqui, 17. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel, fidelidade de sua casa. 18 a gente encerra: nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim. O que quer dizer isso? Sacerdote da adoração a Deus, nunca vai faltar alguém que ore. Amém? E para que ofereça um holocausto e queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Nunca vai faltar prosperidade para você. Glória a Deus. Não vai faltar. Fique firme na promessa. Pastor, eu não tenho. Fique firme. Ele vai livrar. Deus é Deus da liberdade. Se um dia ele livrou o povo de Israel do cativeiro, pode livrar quantas vezes for necessário. Apenas creia. Creia no poder de Deus, na ação do Espírito Santo. Ele faz a obra e sabe fazer muito bem. Amém? Ele quer que você viva dias de milagres. Ele quer que você passe por caminhos de milagres. Ele não quer que você fique vendo a situação que você está vivendo. Ele quer que você olhe para a promessa que Ele te deu. Haverá abundância de paz.
sempre um amor onde não há saída. O impossível Ele faz. Quando o que era difícil se torna impossível, assim Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível Ele faz acontecer. Só que precisamos lembrar que o impossível Ele faz acontecer. Esse é o ambiente perfeito, onde tudo parece falhar, para vermos quem o Senhor é, que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Jeremias não perca sua fé. O Jeremias não para de profetizar. O Jeremias, escute o que eu te digo. Então passareis a orar a mim e vos ouvirei. Clama a mim, responder-te-ei. Deixa eu te anunciar. Porque nenhuma boa palavra se perdeu. Vai haver holocaustos para você sacrificar o Senhor. Vai haver mais glória para a esposa, do filho, da família. Vai haver paz onde havia guerra. Onde imperava a doença, haverá cura. Porque Ele faz, Ele forma, Ele estabelece. É o Senhor, o seu nome. Creia nisso. O Senhor é o seu nome. O Senhor é o seu nome. Começa a crer nisso num ambiente de paz, meu irmão. É a paz que ninguém entende que Ele dá. É a paz que excede todo entendimento humano. Ninguém sabe o porquê. Somos guiados por fé, não pelo que vemos. E a palavra diz que hoje não se vê, mas que vemos. Hoje não sabemos, mas sabemos.